Ok? Foda-se. Eu vou entrar nesse vespeiro. Eu prometi pra mim mesmo que eu não ia fazer um vídeo sobre esse assunto, mas eu disse, foda-se, e eu vou dar os meus 2 centavos sobre o que eu acho, ok? Bom, a essa altura tá todo mundo sabendo que o ex-presidente Lula foi solto por causa da revogação da lei de prisão de segunda instância votada pelo Supremo Tribunal Federal. A votação foi bem apertada, tanto que precisou ir pro voto de Minerva do presidente Dias Toffoli. Ele votou a favor da revogação e é basicamente isso que levou o ex-presidente Lula à liberdade mais uma vez. E eu quero deixar muito bem explicada todas as etapas que eu estou me propondo a fazer. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro, não importa se ele é culpado ou não, não importa se ele roubou ou não. A gente não está contemplando isso aqui nesse vídeo. Só o que importa para mim são os fatos. Então eu vou dar a minha opinião sobre os fatos que nós temos até então, beleza? Então, sem mimimi nos comentários. Bom, o Lula foi condenado no passado em primeira instância pelo até então juiz federal Sérgio Moro pelo recebimento de um apartamento de 3 andares na orla do Guarujá, um triplex da empreiteira OAS. Depois, alguns meses após a condenação, ele foi condenado daí pela corte de Porto Alegre. São 3 desembargadores que fazem que julgam o caso. Isso foi em Porto Alegre e isso daí já foi a segunda instância. Foi lá que o Lula foi condenado pela segunda vez, no mesmo processo. Depois de alguns meses, o Sérgio Moro não viu muito mais sentido do cara ficar na rua e mandou prendê-lo. E também foi um pouquinho de show-off. Aí vocês lembram que ele ficou lá falando um monte de coisa lá na porta do sindicato lá em São Bernardo. Todo mundo lembra desse dia. E ficou por esse crime de colocar pobre na universidade, negro na universidade, pobre comer carne, pobre comprar carro, pobre viajar de avião, pobre fazer sua pequena agricultura, ser microempreendedor, ter sua casa própria. Se esse é o crime que eu cometi, eu quero dizer, eu vou continuar sendo criminoso nesse país, porque eu vou fazer muito mais. E o STF, na época, tinha decidido que dá sim para prender alguém em segunda instância. E agora recolocaram essa pauta no processo e eles decidiram dessa vez que não dá para prender alguém assim em segunda instância. Tem que esperar todas elas. A questão é, não deveria nem ter sido votado pela primeira vez. Isso já foi votado várias vezes pelo STF. Se eu não me engano, em 2005, 2006, também já foi contemplada a mesma pauta. A Constituição Federal de 1988 diz que uma pessoa só pode ser presa após acabar todos os recursos cabíveis dentro do processo. No caso do Lula, ele só pode ser preso se for condenado nos embargos infringentes, que seria uma espécie de terceira instância, mas terceira instância não existe esse nome. Se você não concorda com essa lei, que se modifique a Constituição. Agora, não faça vista grossa para o que diz a Carta Magna do país. Porque senão, por que a gente passou anos com uma merda de uma Assembleia Constituinte para depois pegar esse papel, imprimir? Então, faça pressão para que o teu candidato a deputado federal, que agora deve estar sentado na mesa, proponha uma lei de mudança. Isso não é cláusula pétrea, então pode se mudar à vontade, teoricamente. Agora, não queira que o STF legisle para concordar com a tua opinião, porque você não é nada. Ele não deveria nem ter sido preso em primeiro lugar.
Rodrigo, mas você só tá falando isso porque você é de esquerda, é petista. Amigo, se você me conhecesse, você não diria isso. Mesmo. O problema é que no Brasil a gente tem uma Suprema Corte que quer legislar. E ainda mais contra o que diz a Constituição. Sim, eu acho que a nossa Constituição foi feita às pressas, logo depois de uma ditadura militar. E foi feita justamente para evitar qualquer tipo de autoritarismo. A ditadura durou 21 anos e deixou aquela Assembleia Constituinte bem assustada na hora que foi formada. Vocês provavelmente não se lembram, eu também não peguei essa época, mas existiu um deputado federal, quase que foi candidato a presidente na época do Tancredo, que era o Ulisses Guimarães. Eu lembro até hoje que eu vi um discurso dele, que ele dizia o seguinte: a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. E é basicamente por isso que eu era a favor do Lula livre, mesmo não sendo de esquerda. Você vai me julgar?